Um dos maiores perigos quando a gente pensa no empreendedorismo, quando a gente pensa em negócios, um dos maiores perigos que o empreendedor corre não é a falta de capital, não é a falta de recurso, não é não saber levantar capital. Um dos maiores problemas é a pessoa estar apaixonada pela coisa errada. Pior do que não ser apaixonado é ser apaixonado pela coisa errada. Eu costumo dizer que a paixão desordenada, ela custa muito mais do que a pessoa que não é apaixonada por nada. Porque a pessoa que não é apaixonada por nada, você tem que empurrar ela, ela fica no canto, não faz nada. Mas o pior problema é o motivado pela coisa errada. A pessoa que é ultra motivada, a pessoa que quer fazer, mas está apaixonado pela coisa errada. E no empreendedorismo isso pode ser fatal. A maior parte das pessoas, elas evitam um programa, por exemplo, como o da Bluefields, não porque elas são soberbas ou orgulhosas, mas é porque elas se apaixonaram pela coisa errada. E qual é a coisa errada? A coisa errada é a solução. É você ficar apaixonado por uma solução e não pelo problema que essa solução resolve. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar de forma muito prática, para que você não gaste a sua vida subindo uma escada e quando você chegar lá no topo dessa escada, você vai ver que ela estava encostada no muro errado. Isso é a coisa mais frustrante, é você gastar sua energia, porque não se engane, empreender é trabalhoso pra caramba. Vai dar muito trabalho, você vai gastar dinheiro, você vai gastar energia, você vai desgastar, infelizmente, alguns relacionamentos. Tem que valer muito a pena. E estar apaixonado pela coisa errada pode tornar tudo isso vão. Então, eu quero te ajudar a ter clareza de que você vai estar engajado, que a sua escadinha está encostada na parede certa, no muro certo. Porque se apaixonar pela solução cedo demais pode ser fatal, pode ser muito custoso. Geralmente pessoas têm frases, quando elas chegam no programa de aceleração, elas têm frases como: não, eu já conversei com 10 empresários e todo mundo adorou. Ou então, assim, não, quando você fala assim, cara, o que você está desenvolvendo, o que você quer resolver, a pessoa fala: não, eu tenho um aplicativo que todo mundo, é uma ideia global, assim, todo mundo vai querer baixar. Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo tem uma ideia disruptiva, inovadora, e uma coisa que a gente precisa entender logo de cara é que ideia não vale nada. Ideia não vale nada. Ninguém, sabe, antigamente tinha esse mito, né, no empreendedorismo de que nós teríamos uma ideia milionária. Basta uma ideia e você vai acordar com milhões na conta amanhã, com investidores batendo na sua porta. Isso é um mito que você precisa desconstruir. Ideia por si só não vale absolutamente nada. Prova isso. Pega as big techs. Sei lá, a Amazon não foi a primeira a vender livros pela internet. Facebook não foi a primeira rede social. Google não foi o primeiro buscador. Ideia por si só não vale de nada. O que vale é uma execução excelente. E execução excelente, ela é oriunda de um processo de validação profissional, de um processo sério de validação. Você tem que tomar decisão. Ou você vai ser um aventureiro apaixonado ou alguém que leva a sério os seus próprios sonhos e a ideia que tem para desenvolver. Eu lembro de um caso, e aqui, gente, se você não percebeu, isso daqui já é o conteúdo riquíssimo. É muito importante que você tenha essas bases rudimentares antes de começar a construir a sua ideia. Eu quero trazer uma história aqui. Tem uma empresa, a Segway. Não sei quem aqui já ouviu falar da Segway. Basicamente, olha só, olha esse case aqui. Esse é um dos cases mais emblemáticos de produto hypado da história do empreendedorismo moderno. Para você ter noção, o Steve Jobs,
eu tô falando o Steve Jobs, o cara da Apple, ele falou que essa empresa, que esse produto teria a mesma, seria equivalente ao computador pessoal. Cara, o Steve Jobs estava falando isso. Imagina o hype que isso não gerou. Só que foi uma catástrofe. Basicamente, eles lançaram um produto com a promessa de mudar a maneira como a humanidade se locomovia. Brother, isso é muita coisa. Em 2001, eles lançam essa promessa, mudar a maneira como a humanidade se locomove. A engenharia dos caras era impressionante, a equipe era impressionante, eram os melhores investidores do mundo que entraram, mas ainda assim, 20 anos depois, em 2020, eles venderam apenas 140 mil unidades, sendo que a meta dos caras no início era vender 40 mil por mês. Em 20 anos, eles venderam 140 mil e fecharam as portas. E o que deu errado na Segway? Para quem não sabe, o que a Segway faz? É aquele patinete de segurança de shopping center, sabe? Eu não sei o outro jeito de falar isso, mas é aquele patinete de segurança de shopping center. É isso que a Segway faz. Basicamente, a ideia deles era suprir essa lacuna entre distâncias que eram curtas demais para você ir de carro e longas demais para você ir a pé. Então, a ideia deles era mudar como a humanidade se locomovia. O problema é que eles investiram toda a paixão deles na tecnologia, na estrutura, na engenharia e não mergulharam em entender de fato, profundamente, a dor. Eles investiram em marketing, investiram em equipe, investiram em engenharia, mas não se aprofundaram devidamente para entender a dor, para entender as implicações de como resolver essa dor. Um processo como a gente tem na Bluefields, você não faz uma validação simplesmente perguntando para os amigos: e aí, gostou da minha história? Gostou da minha ideia? Gostou do meu produto? Se eu lançasse esse produto, você compraria? Gente, a gente é latino, a gente está na América Latina, a gente é brasileiro, a gente não gosta de dizer não. As pessoas, até as pessoas que não gostaram vão dizer: amei, nossa, eu quero, mas na hora de tirar o cartãozinho de crédito do bolso, passar o cartão, o jogo muda. Então, um processo de validação de uma ideia, ele não pode ser simplesmente: eu perguntei para todos os meus amigos e todo mundo amou. Sério. Um investidor, se você estiver na frente de um investidor, ele vai pedir provas cabais disso. Então, o processo de validação, ele é determinante para o sucesso ou para o fracasso do seu negócio. E é por isso que eu falo assim: se você tem uma ideia, submete ela a um processo sério de validação, onde você vai ter mentores experimentados, gente que vai te dizer a verdade, mesmo que doa. A melhor coisa que você pode ter nos primeiros dias da sua ideia é ter gente criticando o seu negócio, falando a verdade, gente com experiência de mercado, gente que não tem compromisso em querer te agradar, não são seus amigos. Então eles vão falar: cara, sua ideia é ruim demais. O problema é que para submeter a nossa ideia a alguém que vai falar uma verdade dessa, requer maturidade. E talvez você nem conheça gente que tem esse nível de maturidade para dar esse nível de feedback. E é por isso que um programa como o da Bluefields, ele pode facilitar a sua vida. Ele pode te ajudar demais, porque você vai ter acesso a pessoas que de outra forma você jamais teria acesso. Você vai ter acesso a conteúdos, a aulas, a informações, a instruções que de outra forma você não teria. E assim você vai conseguir dar saltos quânticos no seu projeto, na sua ideia, na sua empresa, ou entender que está na hora de pivotar, está na hora de mudar a direção, e às vezes esse é o melhor caminho. Eu lembro de duas histórias aqui da Bluefields, que são pessoas que chegaram com uma ideia, receberam feedbacks, foram humildes o suficiente
e, como resultado, um foi adquirido pela Stone, que é a Stone, né? Não, acho que não precisa nem apresentar, e outro foi investido, conheceu dentro da Bluefields o seu mentor, que abriu diversas portas, captou mais de R$ 1 milhão. Por quê? Porque chegou com uma ideia, mas num processo de validação sério, com começo, meio e fim, foi humilde o suficiente para pivotar o seu negócio e então foi para um caminho muito mais exitoso. É isso que um processo de validação sério faz. Te ajuda a sair da idealização infantil e submeter o seu negócio a gente séria que vai dar feedback sério. Beleza? A Segway, voltando aqui para a Segway, o que eles não entenderam? Não entenderam que o produto que eles vendiam, que tinha a promessa de mudar a humanidade, de mudar como a humanidade se locomovia, era um produto que custava, primeiro, $5 mil, caro pra caramba. Pesava 45 quilos. E o pior, era proibido andar com aquele negócio na calçada. Ou seja, ia ter que andar no meio dos carros, não era seguro, era perigoso, era caro, era pesado, não cabia no apartamento. Só que eles não viram isso, não porque eles não fossem geniais. Lembra? O próprio Steve Jobs estava elogiando a parada. Tem vídeos do presidente norte-americano da época andando com esse negócio. Infelizmente caindo também. Mas o que faltou para os caras, os caras não eram iniciantes. O que estava faltando para eles era se aprofundar nas dores e perceber esses nuances, perceber esses detalhes. O fundador do Waze, Yuri Levine, ele tem uma frase que é basicamente isso que a gente está falando aqui. Ele fala: você deve se apaixonar pelo problema e não pela solução. Quando ele fundou o Waze, ele não estava querendo... Ele não era um cara apaixonado por GPS. Ele não tinha essa idealização. O que ele estava vivendo é o seguinte: ele odiava ficar tanto tempo parado no trânsito. Esse era o negócio. Não é que ele tinha o sonho de construir o que o Waze é hoje. Não, ele foi descobrindo no caminho. Quando você está apaixonado, mais apaixonado pelo problema do que pela solução, você vai fazer o que é necessário, fazer os ajustes necessários, fazer as adaptações necessárias para que você atinja o fim. Qual é o fim? Resolver o problema. É gastar mais tempo entendendo a dor do que construindo a cura de acordo com vozes da sua cabeça. A ideia é que você tem insumo para endereçar sua energia, seus recursos, sua inteligência, seus contatos, o que você deseja construir, você endereçar de forma perfeita a uma dor e não simplesmente a uma suposta dor. Se você estiver anotando, anota aí. No empreendedorismo, suposições podem ser fatais. E ser fatal significa que você gastou sua energia, gastou seu dinheiro, gastou seu tempo, às vezes abriu mão do seu emprego para correr atrás de uma ideia que nem foi devidamente validada. Então, minha sugestão para você é: cerque-se dos mentores, das pessoas, da comunidade que vai te trazer feedbacks reais, sérios. Cerque-se daqueles que vão falar a verdade para você, mesmo quando essa verdade dói. E é por isso que, e aqui com essa proposta mesmo, da gente ser papo reto, direto ao ponto, eu decidi trazer tudo aqui de uma vez, que é o seguinte: a Bluefields pode encurtar o seu caminho. Com o programa de aceleração da Bluefields, você vai ter, na minha opinião, um tripé que é insubstituível. Primeiro, você vai ter conteúdo real, validado, entregue por gente séria, que tem capacidade técnica, capacidade acadêmica para te entregar esse conteúdo, e mais do que isso, tem vivência, gente que está no front, na trincheira, que já entregou, que viveu isso, que vive isso. Esse pessoal parou para te ensinar um conteúdo com começo, meio e fim, sem encher linguiça, sabe? Direto ao ponto. Então, esse é o primeiro dos pontos desse tripé. O segundo ponto é:
você vai ter mentorias de pessoas que estão vivendo isso. Então, mentorias quinzenais e mentorias mensais de pessoas que, primeiro, se você fosse contratar a mentoria delas, algumas delas, como é o meu caso, vendem mentorias. Assim, você ia pagar 10 vezes mais o valor que você paga no programa de aceleração da Bluefields. Mas só que por ser para Bluefields, até por uma questão de gratidão, de acreditar na missão da Bluefields, a gente entrega a nossa mentoria e por um preço que você já vai estar dentro, você já vai ter pago pelo programa. E tem outras pessoas que, diferente de mim, nem vendem mentoria, mas entregam a sua mentoria dentro da Bluefields. Por quê? Por conta de ser a Bluefields. Tem pessoas que você nem acessaria de outro modo, a não ser por esse programa de aceleração. Então você tem o conteúdo com começo, meio e fim, um conteúdo gravado, você tem mentores especialistas nos temas e mais do que isso, você tem uma comunidade, porque às vezes você se cerca de amigos quando alguns deles falam assim, nossa, sua ideia é ótima, vai, avança, mas eles não têm nem capacidade técnica para dizer isso. Ou você se cerca de amigos que querem o seu bem e vão dizer assim, para com isso, bicho, fica no seu emprego, não mexe com isso aí não, e te desanimam, porque não estão apontando, não estão com a mesma visão que você. E aí, dentro de um programa de aceleração como o da Bluefields, você vai conseguir ter a comunidade de pessoas certas, você vai conseguir ter os mentores certos, você vai conseguir ter os conteúdos gravados certos, você vai ter feedback para o caminho, para que você não fique apaixonado por uma ideia e inocentemente gaste sua vida, seu tempo, seus recursos em algo que nem foi devidamente validado. Por isso que eu quero te convidar. Pior do que ouvir um feedback que não vai dar certo, é descobrir que não vai dar certo. Pior do que isso é gastar anos da sua vida para depois de anos você chegar à mesma conclusão. Não vai dar certo. Então, o melhor que você tem a fazer é receber feedbacks reais agora. Validar agora. E então você ter direções, você conhecer mentores, você conhecer especialistas, talvez até mudar de ideia. Como o exemplo que eu dei aqui, o camarada que chegou com uma ideia, pivotou, conheceu um mentor dentro da Bluefields, levantou um cheque de mais de R$1 milhão. E hoje a startup dele, no nicho dele, é uma das maiores do Brasil. Pode ser com você, se você tiver humildade intelectual suficiente para isso. Vou fazer algumas perguntinhas aqui que eu quero te ajudar a ter clareza. Essas perguntas elas servem para te ajudar a ter clareza se você está apaixonado pelo problema ou pela solução. Primeira pergunta é o seguinte: você consegue descrever em detalhes a última vez, eu não estou falando de alguma vez, estou falando da última vez que o seu ICP, o seu cliente, perfil de cliente ideal, sentiu a dor que seu programa ou sua solução resolve? O que estava acontecendo com ele? O que ele pensou? O que ele fez depois de sentir essa dor? Se você conseguir descrever isso com clareza, você está num bom caminho. Outra pergunta: você sabe quais outras soluções ele já tentou antes da sua e por que essas outras soluções não funcionaram? Terceira pergunta: você tem evidências, não só opinião de amigos, tá? Ou sua suposição, mas você tem evidências de que essas pessoas pagariam por uma solução como a sua? Se algumas dessas perguntas te deixou desconfortável, você precisa revisitar se está apaixonado pela dor ou pela solução.